Hoje, na sala com Poesia Cult, está recebendo o nosso convidado, Marcelo Nietzsche. E o Marcelo Nietzsche, ele é carioca da Guanabara, é poeta, frasista, arquiteto da informação, formado em comunicação social, fracassado em mestrado, auxiliar de cozinha, cozinheiro, aliás, cozinha muito bem. Web writer, letrista. Na faculdade, foi um dos criadores de um jornal que fosse para além dela. Participou de eventos multimídia, como a Van Premiere do Cometa Harley, que reuniu dança, pintores, músicos, os Camaleões, Pedro Lage, Chacal, Tavinho, etc. Depois, dentre outras coisas, fundou uma banda, Venham a Mim as Criancinhas, projeto de Eliot Ness. Participou, em 1989, das Terças Poéticas de Guilherme Zarbot. E estava junto com ele na sua primeira apresentação no CEP 20.000. Fez diversas apresentações de poesia, inclusive em boates, até na extinta Bunker, fechando para os famosos. E sumiu de apresentar. Até 2005, desculpa, quando, junto com Chacal, Maurição, Antum, Carluxo, Dudu Pererê, Dan Magrão e agora Dan Soares, fez parte do Planeta Letra. E em 2006, uma parte deste, mais o poeta o Dalberto Gomes e outros criam o coletivo evento de Ratos Diversos, que ano que vem faz 20 anos de poesia nas ruas da Lapa. Livros: Cadernos do Beco, Antologia Poética dos Ratos, Eixada, Pequeno Caderno de um Calhorda, bem resolvido, além do livreto que fiz para Paraty e diversos itens. Marcelo, você é único. É único. Eu te digo, eu posso dizer. Você é realmente uma pessoa, um poeta, né, que surpreende, sabe? E eu e o Dalberto, já conheci o Dalberto até mais, né? Mas eu conheço também você, já estive na sua casa e sei que você é um excelente cozinheiro. Me surpreendeu até o seu gourmet, né? E eu topei experimentar e gostei. Muita pimenta, mas Muita Hoje eu pimenta fiz e uma outras versão sua, cositas Roberto. a mais. Hoje eu fiz uma versão sua. Eu fiz uma linguiça com batata. Só que a minha é com menos gordura. Você bota para fritar na panela antes a linguiça para tirar o excesso de gordura. Aí depois é que você coloca a batata e faz. Com bastante pimenta, é óbvio. É mais leve um pouco. olha, entrou, já começou bem com uma receita. Marcelo, Começou com uma uma receita receita boa. bem. No Isso. final, você vai nos dar uma receita e um poema seu, hein? Por favor. Então, Marcelo, depois de tantas coisas que você andou fazendo por aí, né? Inclusive Ratos Diversos e outras coisas mais, né? Incluindo também a cozinha, né? O gourmet da cozinha. Então, fala para a gente como é que você iniciou com a poesia, a sua jornada dentro da poesia. O que inspirou você a escrever aqueles poemas? Bom, essa é curta, mas é longa. O que me inspirou a escrever aqueles poemas é uma coisa. O que me inspirou a escrever, que me fez começar, é outra. Quando eu tinha uns 3, 4 anos, meu pai comprou 2 discos
um do Vilaré e o outro do José Régio com o Vilaré, recitando Fernando Pessoa. Então, desde que eu tenho uns 3, 4 anos de idade, eu ouço poesia. Aí, logo depois surgiu um disco do Patativa do Assaré. E aí tinha um amigo nosso que viajava e trouxe o Sérgio Regeni recitando Prévert. Então, eu estou acostumado a ouvir poesia. A poesia é uma coisa sonora. E minha mãe fazia isso, ela, uma vez por mês e tal, ela pegava e começava a ler, pegava Cecília Meirelles, Drummond, Fernando Pessoa, Garcia Lorca, e lia poesia. Tá? Então, significa isso, que é aí que eu comecei. Porém, existe uma pasta que eu já esqueci em casa, grande, escrito Cadernos Pessoais, para nunca ser publicado. Porque durante muito tempo, tudo que eu tentava fazer era muito num pique meio, sonoridade meio parecido com o Fernando Pessoa. Né? Então, enquanto eu não conseguia ultrapassar, não saía. E isso é uma coisa, como eu comecei, né? Sempre ouvindo poesia, francesas, muitas vezes, que minha mãe gostava de francês. E aí depois, para escrever curto, não é curto, é sucinto, aí é que eu sou taoísta. Tá? Existe um princípio no taoísmo que é o Wu Wei, que a não ação é você interferir o mínimo possível, é Uhum. você falar o máximo com o mínimo, não é você ser sucinto, é você falar o suficiente, deixar tudo transparecer. Eu não tinha esse equilíbrio, apesar de sempre ler poesia, haikai, principalmente desde que saiu o livro dos haikais, em 1980, da ONU Camp em São Paulo, que eu comprei. Então, eu nunca tive o equilíbrio para poder fazer. Até o momento que, antes da fundação dos Ratos, eu sofri uma hernia de disco, fui internado uma semana, 10 dias, uma coisa assim, e fiquei 2 meses voltando a tentar voltar a andar. Aí que eu tive o fôlego, a respiração e a tranquilidade para me encaixar de vez no meu taoísmo e poder escrever essas coisas. Porque aquilo ali que eu escrevo tem coisas que são mais sérias. O que não é sério, eu falo. Eu aprendi a escrever o que eu falo. Né? Uhum. Tipo, quem casa quer casa, ou pensão. Coisas Uhum. desse tipo. Eu falo isso. Uhum. Então, é isso. Eu comecei a interferir menos no texto. Uhum. É isso, Cláudio. Marcelo, quais foram suas principais influências literárias, Marcelo? E nessas influências, quais os poetas que você mais admira? Olha, eu aprendi que nem música. Música, quando eu era pequeno, eu ouvia com meu avô, meu pai, minha mãe e tudo mais, eu ouvia blues, Lupicínio Rodrigues, Charlie Parker. Meu avô gostava muito de Moreira da Silva, Edith Uhum. Piaf, ou seja, é uma miscelânea louca. Então, a minha influência passa pelos expressionistas alemães que eu adoro, eu leio pra caramba sobre isso, sobre eles. Passa pelo dadaísmo, entendeu? Que é um outro caminho. É, os beats, a poesia marginal, Uhum. e tem esse caminho, vai misturando muita coisa. Né? Tem a poesia, eu li muito Shakespeare, não me influenciou não, mas Uhum. isso tem uma coisa de escrever, que é você ler Shakespeare um dia qualquer. Agora, quem eu adoro? Adoro um cara chamado Trakl, Georg Trakl, um alemão. É, o Leminski, eu adoro ele também. Um outro que as pessoas não consideram muito, mas é um amigo meu que eu gosto, que é o Nicolas Berg. Entendeu? Você tem o Mário Benedetti, o uruguaio. Eu gosto muito do uruguaio, que é um dos caras que eu mais gosto é Eduardo Galeano, mas não só como poeta, mas como texto dele, como texto de vida dele, é uma coisa fantástica. Né? E tem uns poetas meio malucões que eu gosto também, tipo, tem um escocês que fazia canto para o Monstro do Lago Ness, que era só vocálise.
Essas coisas assim são divertidas. Não tem pinta, mas de vez em quando é divertido, Vai, vai. entendeu? Mas é isso, mas você vê poesia em tudo. Né? Nos Ratos eu cheguei a fazer seleção e recitar e gostaram. Eu estava recitando o Beckett, mas não os poemas do Beckett, pedaços do livro do Beckett, entendeu? Então é A uma outra poesia parada. é bem resistente. Não, e o primeiro haikai que eu me lembro de cabeça não é um haikai. Ninguém vai considerar um haikai. Ele considerava, eu não considero que é um texto do Brecht, que é fantástico, que é chamam de violentas as águas que tudo carregam, mas não chamam de violentas as margens que o aprisionam. Hum, Isso é um haikai, esse contraponto, esse uhum, diálogo interno que deixa você na reflexão, no pensamento. É aquela coisa, você é poesia que nem arte, você não entrega nada pronto. Você hum, saiu, você está diferente, sua cabeça está pensando, está mexendo, valeu a pena. Entendeu? Essa é a história. uhum. Agora, se você olhar, desculpa fazer uma gozação, se você olhar atrás, isso aqui é minha biblioteca. Então, tentar fazer assim, qual o poeta que eu gosto, que eu admiro, é uma coisa meio curta. Tem 3 prateleiras aqui só de poesia. Aham. Independente, mas É eu muito, gosto de ler. é muita Não, sou fascinado erudição, por Marcelo. literatura. Isso. Muito bom mesmo. É na... Mas seus poemas, eles são poemas curtos, não é? Até me lembram haikais Então, ou poetrix, mas não são exatamente, né? Nem haikai, nem poetrix. Como você definiria esses seus poemas, Marcelo? a melhor definição que eu tenho é uma definição que o João José deu quando eu lancei o Cadernos do Beco. Se escreve haikais e entre o hai, o i e o k, você bota um d caído. Radicais. Radicais, Mas né? a base do meu texto curto é haikai, Ah, entendeu? Inclusive, uhum, isso não é, mesmo no Japão, você não tem mais essa coisa tão heterodoxa, ortodoxa de uhum, haikai é isso com Kigo e tudo mais. Já abriram muito. Você entende que a natureza é humana, o humano também é natureza. Então, você não tem um Kigo, quer dizer, um tema central de estação no ser humano, uhum. né? Então, agora, eu chamo de haikais também. Agora, tudo depende. Você pensa que é curto, mas se eu puder falar um palavrão, é longo a coisa. É curto, mas é longo. É curto, mas é bom, né? Tá ótimo. Puta, Tá é ótimo. simples. Só para dar um exemplo. Puta que me pariu. Ferrou o cara. E a puta pariu. Curto, 3 linhas. Você sabe qual é a referência desse texto tão curto? É Fernando Pessoa. Um dia eu estava lendo Obra de Campos, ele tem assim, puta que me pariu. Então isso que é o jornalismo de Portugal, né? E tem o Leminski, que tem um poema também nessa linha, entendeu? Isso. A moça pediu para se ferrar e se ferrou todo. Ou seja, é um texto de 3 linhas que você tem uma referência, que é assim que eu trabalho. Quer dizer, eu trabalho por acúmulo. Eu vou pegando várias referências, eu vou lendo, e um dia eu encontro um caminho de vazão do que está passando, do que eu estou querendo, do que está passando, que eu estou repetindo na minha mente, eu encontro um caminho de vazão. E é para lá que vai. Olha, Né? Mas são radicais. Marcelo, você eu conheço todas essas gamas, né? A dinâmica que você tem nos seus poemas é muito interessante. A Marisa aqui ficou um pouco ligada nos seus fechamentos dos seus poemas. E eu também gosto muito. Tem um poema, aliás, que eu acho assim, lapidar. Eu sei que não é, mas é lapidar mesmo. É um poema que vai ser
é aquela comparação do esqueleto, sabe qual é, né? A comparação do esqueleto é um poema que eu acho o máximo, particularmente, né, Marcelo? Daqui a pouco, aliás, eu gostaria que tu encerrasse lendo esse poema, hein? Para fechar a nossa gravação. Então, ô, Marcelo, como é o processo da sua escrita, Marcelo? Já explicou mais ou menos. Você tem alguma rotina específica, alguma estrutura para você escrever seus trabalhos, seus poemas, Marcelo? Olha, é uma base, inclusive, que aí tem a ver com o Haikai. Os textos de um cara como o Basho, do Issa, que são os principais do Haikai, o Basho que chega no Brasil, o Issa, eles são envolvidos no meio de passeios. São caminhos que eles vão fazer de uma cidade a outra, para um monte. E no meio do caminho eles olham um cavalo. O cérebro baixou do sapo na lagoa, ele estava voltando do monte, acho que Fuji, quando ele viu o sapo e ouviu o barulho. O discípulo dele falou: olha o barulho. Aí ele falou, entendeu? Então, são coisas que são do diálogo, e é assim que eu vejo poesia também. A poesia não é nada excêntrico nem nada demais, mas faz parte do meu processo de me relacionar com o mundo e o mundo se relacionar comigo, captar o mundo, faz parte a poesia. Então, o processo é esse, não tem muito. Eu vou andando, vou vendo, de repente, você olha assim, cuidado, pedestres. Você faz o quê? Cuidado, pedestre. Atravesse com cuidado. Motorista, mire melhor. Entendeu? Tipo um sinal que você tem lá, uma placa que você tem em Botafogo, que eu odeio ela desde pequeno. No vermelho piscante, avance com cuidado. No Avançar com vermelho, Estou falando, porque piscante, ele é fogo na rua, piscante, mas nada, vamos ver. o Olha, piscante é qualidade no vermelho bonito. olha. Não, ou seja, aí quem quiser depois de tanto você olhar aquela placa, desde pequeno, um dia você fala assim, no vermelho piscante, atravesse com cuidado, ah, passe por cima do português que morreu, ah, entendeu? É diálogo, entendeu? O meu processo é esse, é sempre com diálogo. E às vezes você tem coisas, por exemplo, uma vez eu escrevi um poema para o Tavinho Paz, que era longo, como o texto dele, aí eu vim pensando, eu tenho que escrever, porque eu tenho que escrever, porque eu tenho uma apresentação e tenho que fazer uma apresentação para ele. Aí eu fui pensando, saí do meio do supermercado, estava com um jornal na mão, eu tive um caminho de uma ideia. Cheguei em casa, por favor, silêncio, meia hora de silêncio, ninguém me atrapalha. Vou subir para o sótão. Eu subi, vim para o sótão, em meia hora eu escrevi um texto que está no Cadernos do Beco, que é uma página e meia. É foco. Por isso que é curto também, porque com tantos ruídos é difícil encontrar foco. Olha isso, vai. é, você tem assim um tópico recorrente que você escreve, ou é alguma coisa assim de momento, seja lá o tema que for? Olha, na verdade, eu sou meio esquizofrênico para isso. Não, eu tenho vários eus no meio do meu. Eu tenho textos mais longos, mas várias maneiras diferentes de trabalhar. Depende, é que nem comida, entendeu? Você tem certos pratos que você tem que comer quente, que o prato pede isso. Tem certos pratos que você pode deixar todo mundo conversando, não tem problema, porque é para comer frio, não tem problema. Se comer quente pode comer, se comer frio pode. Então, a coisa pede para você, você interage com ela, né? Então, tem muito disso. Agora, meus temas são básicos. É tudo natureza, o que eu estou vendo, as pessoas, como as pessoas estão falando. Sempre interação e eu me taco sempre muito nessa questão dessas diferenças, desses pensamentos, dessas opções diferentes de vida, política, raciocínio, porque eu sou fundamentalmente um anarquista, entendeu? Anarquista. Aham. Eu sou anarquista,
primeiro cara, inclusive, que depois que eu ouvia disco, que eu ouvia Poeiro Luar, que era comunista e romântico, tinha um disco dele só de poesia romântica, era de Léo Ferrer. Léo Ferrer era um francês anarquista, poeta, cantor, Uhum. entendeu? Você trabalha muito com essa questão do humano, da percepção, sempre tentando, como diria meu caro Pedro Lage, jogar no contrapé. E disse, o Pedro Lage falava isso, você tem uma mania fantástica. Falar qual? Sempre gosto de jogar no contrapé. As pessoas estão pensando uma coisa, você joga no outro lado. Grande Pedro Lage, né, cara? Saudade do nosso amigo, né? Pedro Lage. Uma grande lembrança. Marcelo, como você lida com um bloqueio criativo, Marcelo? Existe alguma estratégia? Você tem alguma estratégia para superá-lo? E se você tem uma pergunta dentro da outra, vamos incrementar. O que levou você a escrever um pequeno caderno de um calhorda bem resolvido? Bom, como diria o quarteirador, por parte. É, Diga como, eu tra isso. como eu trato-me com bloqueios, várias vezes eu tenho bloqueio. Acontece como eu falei, eu penso várias coisas e tem vários caminhos. Então, às vezes, se eu estou com um bloqueio para escrever alguma coisa de poesia e tudo mais, eu vou para outro caminho. Eu tenho rascunhos de filosofia e tudo mais, eu vou para o outro lado, não tem problema. Tem comida, tem projeto de uma escultura que eu nunca terminei, que eu tento terminar, ou seja, você vai, e uma hora vai pintar, não tem esse problema de pintar ou não pintar. Né? Bloqueio não tem galho, não. Vai ter, infelizmente vai ter. Aí, de repente, você tem vários. Só você andar, respirar, conversar com as pessoas que o bloqueio acaba. E pequeno caderno é isso. Pequeno caderno estava em Paraty, quando o Bafo e o Mirimba, lá de São Paulo, fazem parte do projeto Maloqueirista, a gente estava recitando poesia, eles vendendo, e viram assim, Marcelo, Nietzsche, eu queria poder publicar seus poemas de amor. Falei, então tá. É assim que começou o Caderno de Calhorda, basicamente uma reunião de poemas de amor, assim como o livro que eu pretendo lançar ano que vem. Hum. Cadernos de Amor, Melancolia ou Menos. E é tudo Hum. isso. Amor. Pode não parecer, mas aquilo é um livro de poemas de amor. Ah, beleza. Beleza. É. Eu vejo nos seus poemas, ô Marcelo, assim, uma certa ironia, tá? Embora eu os considere muito inteligentes. Mas essa é a sua forma de lidar com o mundo, com sabe, essa coisa assim meio irônica. Sim, eu sou meio esquentadinho e eu sou irônico por causa disso. Tá? E às vezes é ruim, porque Só artista, só. A minha querida, as pessoas acham que é uma agressividade muito grande minha e tudo querida mais. Maria Letícia. É porque a minha ironia muitas vezes é muito cortante, eu sei disso, entendeu? Meu pai já me falava isso há muito tempo atrás. E as pessoas podem ficar meio sem jeito. Eu falo, tá, me desculpe, mas eu tento não fazer isso pessoalmente. Mas na hora de escrever eu posso fazer à vontade. Isso. É uma forma de se libertar, não é, Marcelo? Não, eu gosto de mexer. Uma vez eu estava com o Dalberto no, na Cinelândia, numa tenda que era um projeto para crianças e tudo mais. Aí ele foi recitar no palcão, Lembra? Lembra, eu preferi cara? ficar pequenininho ali. Aí tinha várias crianças e tal, eu perguntava, pô, recita um poema aí. E era época de conscientização, da ecologia.
Aí eu mandei um que todo mundo ficou assim, caramba, o que é isso? Como oxigênio, tudo que está ao meu redor faz parte de mim. E eu, egoísta que sou, me preocupo comigo. É uma coisa tão simples. Aham. Cara, Mas é muito bom. Marcelo, esse mergulho que você faz, né? Essa síntese, que você tem esse poder de síntese, é que muitas pessoas, de repente, não entendem no momento, mas logo após ele assimila e, cara, é muito bom. Agora, particularmente, esse poder de síntese que você tem é muito bom e eu fico, né, cara, abismado. Eu sou, de certa maneira, seu fã, nesse poder de sintetizar esses poemas curtos, apagar, e com efeito posterior, né? Na hora não, a pessoa sente impactada, mas logo após sai para a reflexão, tudo isso. Eu te parabenizo por isso. Aqui, ao vivo, estamos gravando mais do que nunca. Marisa, por favor. Bom, é uma pergunta que nós fazemos sempre aos poetas que vêm aqui na sala com Poesia Cult. Como é que você vê a poesia na sociedade atual? Você acha que a poesia influencia, tem algum impacto, significativo na sociedade, nessa que estamos vivendo atual? Não, não. Se a questão não é se tem impacto ou não, é se deveria ter ou não. Entendeu? A poesia, a relação da social com a poesia é uma questão de ondas. Às vezes tem mais, às vezes tem menos. Como eu falei na minha biografia, eu já abri, a gente já fez apresentação em boates. Eu, com os Árvores, o Mano Melo, numa sala era uma banda, na outra sala nós recitando. Na banca, os famosos era uma banda de rock, e era para eu abrir. No final deu um negócio lá, o Nelson virou para você, fecha. Nós abrimos para você. Entendeu? Mas isso era 80, 90. Nos anos 60, 70, já teve isso também de novo, de poesia abrir, que é a época do Chacal, do, do Tavinho e tal, a poesia abria. Betânia recitava poesia em disco. Então, é altos e baixos, entendeu? O que acontece é que vamos ter que ser sinceros e quem ficar chateado que fique. Mas Nicolas Berger dizia, poesia é um milionésimo, aliás, Nicolas Berger não, Milor Fernandes, poesia é um milionésimo do que se publica como poesia, entendeu? Você tem muito texto bom até, mas que na verdade é catarse, é coisa que tem valor, mas poesia é um outro barato. Aí fica para parecer pedantismo, mas é diferente. Então, agora chegamos a um ponto onde qualquer um é poeta. Tá? Já dizia o Leminski, escrever poesia, e eu escrevia, eu sei disso por causa disso. Escrever poesia com 8 anos, 10 anos, todo mundo escreve. Batalha para escrever poesia com 30, 40, 50 anos. É diferente, entendeu? E aí você tem um grande problema de começar a criar calos, mecanismos para poder fazer a tua escrita. E aí mostra nessa hora que a coisa está meio capenga, porque você tá tendo bengala. Você não está realmente fazendo. Você está bengalando a história. Agora, poesia sempre vai existir, sempre é uma relação que Dessa você tem, maneira. que as pessoas têm com. Às vezes vai ter mais relevância, às vezes menos relevância. Entendeu? Hum. Entendi. Eu, Eu gostaria que tivesse mais relevância, mas sei lá. sei lá. Agora parece. Olha, né, Marcelo, eu sei, você, só um esclarecimento. Você citou duas vezes o nome Nicolas Berg. Nicolas Berg é um poeta nosso amigo, lá de Brasília, né? Nós estamos tentando contato com ele para ser entrevistado aqui no Poesia Cult. Né? Quero só te explicar, já estamos em contato bem já avançado.
futuramente estará aqui no Poesia Cult. Marcelo, quais são os seus planos futuros, Marcelo? Você tem algum projeto de livros? Aliás, você citou que tem, né? Livro em andamento. Aí você falou uma coisa inédita no nosso grupo sobre essa escultura, esse trabalho de escultor também. Quais os projetos mais próximos de você realizar no futuro? Qual deles? Bom, eu estou. Já era para ter feito, no meu aniversário de 60 anos, um livro de poesia. Mas problemas diversos para me impedindo, inclusive, de ter foco para fechar. Inclusive, porque eu tenho um problema seríssimo. Eu já falei, que é simples. E é por isso que até que é bom escrever textos mais curtos. Quando você projeta alguma coisa, quando você começa a visualizar ela fechada, eu começo a relaxar. Entendeu? Quando você já. Por isso que eu não escrevo romance, né? Assim, quando você começa a escrever, você já vê como é que vai ser o final, eu começo a parar. Eu perco o pique. E eu aprendi a escrever isso, que em cada coisa você vai aprendendo um negócio. Um cara como Tráqueo, não só o texto, ele escrevia livros. Uma Uhum. vez, fazendo parte de um prêmio Estrela de Literatura, ninguém ganhou o prêmio de poesia. Era até o Alfonso Romano, presidente da mesa. E na hora de pedir explicações, ele falou: não tinha nenhum livro. Tinha poemas muito bons, mas faltava um livro. Uhum. Então, eu estruturo um livro. Quando eu escrevo poemas, eu sei que esses vão para um lugar, aqueles vão para outro lugar. Cada um vai para uma coisa diferente. Entendeu? O que, é que tem a ver com o estilo, a mensagem, os sintomas, sei lá, alguma coisa, alguma empatia vai unindo. Então, eu tenho nessa ideia, eu tenho um projeto. Só falta agora eu juntar, que eu já tenho todo ele feito na cabeça, falta eu juntar e entregar para o editor, que é Cadernos de Amor, Melancolia ou Menos. Você tem o Pequeno Caderno de um Calhorda, volume 2, que na Ah, verdade não é bom. 2. Na verdade não é 2, na verdade é um X minúsculo para ninguém ler. Só que não fizeram isso. Eu quero que o número seja Sem tipo 6. comentário, cara. Aquele que você tem Pô. que pegar maluco para ler. E tem um outro livro, mais ou menos, tipo Cadernos do Beco, que é livro de poesias que não são nem nessa pegada de amor ou melancolia, coisa Não, do gênero, nem sensacional, tão cara. jocosa. Então, Sensacional. eu só tenho que ter concentração, foco para juntar. E eu pretendo, no espaço de um ano, mais ou menos, conseguir lançar esses 3 livros, Ah, maravilha. entendeu? Maravilha. É Já isso. devia ter lançado um deles, agora estou esperando lançar os 3. No espaço de um ano, eu devo estar conseguindo lançar. Aham. Vai conseguir, Vai sim. conseguir. Só Aliás, esquecemos de fazer uma coisa, merchandising, que ninguém nunca viu. Meu filho dizia isso para mim. Não gosto muito de poesia, mas suas capas são lindas. mais o Aqui quê? é minhas capas. As chaves. As Ah, tá. chaves. A capa, Caderno do Ô, Beco, Cláudio, filhão, tudo ótimo. Olha, pequeno eu. caderno, pequeno caderno de um calhorda bem resolvido. Esse é do Calhora, esses poeminhas. Vai. Inclusive, eu tenho tatuado o rosto no meu braço. Esse aqui, que é o livrinho que eu fiz para Paraty, dos ratos. Ótimo. Tem a Antologia dos Ratos, Ah, que esse foi é boa. um desenho da Karen. E o grande sucesso fracassado, Queixada. Olha, É o melhor fracasso que existe. Que a gente fez, não, juntamos poetas de rua de 6 estados do Brasil para fazer esse negócio. caraca, E a gente é, levou um tempo para fazer, conseguiu editar, porque a gente falou, essa é uma maneira que a gente tem de conseguir que a poesia de um estado vá para o outro. E o maior problema da poesia atual, que você tem, como música também, mas poesia pior ainda, é você ter uma divulgação. Então, as coisas não saem exatamente.
poeta de rua, vamos fazer isso, que as pessoas fazem o livrinho, vários caras daqui, vários lugares do Brasil, e você vai levar para fora do teu estado, vai levar para outro estado. Bom, lá em São Paulo, onde foi impresso, tem 600 ainda. Fracasso. Mas é um bom fracasso, eu gostei disso. Ah, maravilha. Ô, Marcelo, nós sabemos que você é um grande atuante no, nesse grupo do Ratos Diversos, né? Que é um grupo que já faz o quê? 20 anos, praticamente, né, que ele existe, e que não acaba, não é? Não acaba nunca. É impressionante, né? O Dalberto, vocês estão sempre lá, e sempre vai aparecendo mais outros e outros, Carlúcio também, outros poetas, né? E, é, e é de rua porque vocês ficam basicamente no meio da rua, não é? Então, o que que você diria, assim, em relação a aspirantes da poesia que querem começar nessa jornada e querem ter eh, essa coragem, né, de entrar num grupo assim, falar poesia, sabendo que pode ter um feedback negativo, sabe? O que que você diria para esses jovens? Primeiro, feedback negativo sempre vai existir. É Sempre uma vai coisa existir. que. Eu parei de escrever, parei de me preocupar. Quando eu me preocupava ainda, era horrível. Você se preocupa com o que você está escrevendo, como é que vai ser a resposta. Depois de um tempo, eu passei a fazer o contrário. Eu já escrevo imaginando como Não, é que vai ser a cara, como é que vai ser a reação das pessoas. Eu não estou esperando mais a resposta. Se for positivo, muito bom. Se não for, as negativas, para mim, pelo menos, são sempre as mesmas, que eu sou incompreensível, que eu sou difícil, isso, aquilo, outro e tal, então tudo bem, eu encaro e vou em frente. Agora, para quem está começando, Ratos não é um grupo, é um coletivo que a gente faz poesia na rua, não é poesia de rua, é poesia na rua. Então, quem quiser está aberto, quem quiser chega lá na quinta assim, vai lá e fala. Aí você vê qual vai ser a reação que cada um vai ter. Agora, a primeira coisa e a única coisa que se fala para quem quer escrever é são 7 frases, 7 palavras. Leia, 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 leia e leia. E depois leia só a ideia de um livro do Harold Bloom, A Angústia da Influência, que foi o meu caso com o Fernando Pessoa. Tente ultrapassar a tua influência. Encontre a influência e tente sair dela. Entendeu? o Marcelo, entendemos bem também, ela citou os ícones, os ratos dinossauros, que mantém ainda o rato de verso, Fora o Xandu. ali, a nativa das antigas, né? Ela citou os dinossauros, né? Incluindo aqui teu amigo que está presente aqui. Mas não podemos esquecer os demais ratos que estão mantendo essa efervescência de rua, e o rato se eternizando 20 anos, né? Ali 20 anos, com a nossa presença ali, mas temos que levar também pessoas como essa figuraça que já foi entrevistado, Xandu, né? O Xandu, o Alexandre do Arcos, ou por aí afora, mas também é figura de uma geração muito representativa que está nos ajudando a carregar o nome do rádio nesses 20 anos, né, de existência. O Xandu Né? está Né? conosco Nós estamos desde o aí início. caminhando, estamos caminhando mesmo aí, você com esse barba toda, eu cabelo cheio de cabelo branco, aí o Carluxo também ali, cavando também, e outros se afastaram, do Pererê, etc. Mas a essência do rato é isso que você falou aí, é ler rua, estar com o público, abrir espaço, a essência é essa, e você representa muito bem essa essência,
o Nietzsche, Desculpe, Martelo, Marcelo, Nietzsche, a representa ideia, muito bem. a ideia dos ratos é você ocupar as ruas, Isso. você fazer as pessoas para vivenciar as ruas, entendeu? Então, você tem o Xandu, a gente é uma coisa sempre muito rotativa. Saiu o Dan, saiu o Dudu, aí veio o Carol, veio a Alice, veio um, veio o outro. Aí depois veio o Dan, está meio mal, aí foi a outra. As pessoas entram e saem. Mas o Xandu é diferente. O Xandu está conosco desde o terceiro aniversário. É. Então, o E Xandu o Xandu, viveu a época bem se mantendo não, e aí. o Xandu Carlos, a gente conhece o Xandu desde que ele tem 13 anos, ou Rato 14 anos de raiz, idade. rato raiz, rato raiz. Aí tá. E Como é vai. um coletivo, você acaba tendo vínculos de amizade. É que nem os beats. O estilo de poesia, o que escreve, o foco, é totalmente diferente de um para o outro, mas tem Aham. amizade. Isso. E agora, Marcelo, estamos encerrando, infelizmente. Aí. E qual o conselho que você daria para a garotada? Já deu, né? Você falou aí. Agora, aquele nosso poema para finalizar. Um poema e uma Aquele receita. clássico. Você escolhe. E eu, tu sabe o que eu gosto, né? O poema que eu A gosto. A receita, receita para ela, vai. eu posso dar uma receita sem pimenta. Tá, pode ser. É a receita mais fácil do mundo. Você pega uma travessa, entope de sal grosso, pega um peixe com escama, abre ele ao meio, tempera com alho, alecrim, manjericão, fecha o peixe, bota em cima do sal grosso, fecha de sal grosso por cima do peixe, enfia no forno por meia hora, 40 minutos. Forno bem quente. Quando você tirar, é só quebrar o sal. Está pronto o peixe. Caraca, É um prato de preguiçoso. beleza, me deu água na boca agora. É um prato de preguiçoso. É, mas é bom. Bom. Grande a receita do poeta Marcelo. Agora um poema, por favor. Um poema só de para ninguém esperar, então não recitaria um poema curto. Não, o clássico, não tem Deixa não. ele falar. Ah, falar? Então tá. O Caderninho dos Ratos, o poema que Dalberto quer. Eu adoro. Se encontrar, tá. Aqui tem. Se não fosse teu cabelo, se não fosse tua pele, se não fosse teus olhos, se não fossem teus seios, se não fosse tua voz, se não fosse tuas coxas, eu estaria namorando um esqueleto. É isso que eu digo. Agora, É Esse é isso. o Marcelo. para fechar, é simples. Menage à trois é orgia de preguiçoso. É, Muito bom, Marcelo. Marcelo, Olha, adoramos Ó, entrevistar ó, você. Agradecemos aqui mais uma vez ao poeta Marcelo Nietzsche e Obrigado. avisando ao público que ele vai estar com essa entrevista nas redes sociais e alguns poemas também dele, alguns vídeos, poemas 3 vídeos. também vão estar nas redes Na sociais. mídia, Na nas mídia. mídias sociais aí, sendo divulgado. Obrigada, Marcelo.